O quanto eu preciso investir em fundos imobiliários para ter um salário mínimo de R$ 1.412 caindo todos os meses na minha conta? Nesse vídeo você vai descobrir como fazer isso para ter uma renda passiva sem fazer nada todo mês. E esse vídeo está dividido em 4 passos. O passo número 1, dividir os fundos em tijolo e o fundo de CRI. O segundo passo, escolher 8 fundos imobiliários, 4 fundos de tijolo e 4 fundos de CRI. E cada um desses fundos precisa gerar uma renda de R$ 176 todo mês em dividendos. No passo número 3, quanto de dividend yield cada um paga. E no passo número 4, quanto investir em cada um deles. Então tá aqui os 4 passos que eu acabei de te falar. Vamos começar pelo passo número 1, que é separar os fundos de tijolo e os fundos de CRI, conhecido também como fundo de papel. O que é um fundo de tijolo, caso você não saiba e é iniciante? É um fundo que compra shopping, compra galpão e compra prédios. Várias pessoas alugam partes desses estabelecimentos aqui no shopping, ou em galpão logístico, ou em prédio, e você recebe aluguel, que é o dividendo daquele fundo. Já um fundo de CRI ou fundo de papel, esse fundo vai emprestar dinheiro, por exemplo, para construtoras ou para pessoas. Imagina que o fundo vai emprestar dinheiro para uma construtora e ela vai construir um resort e ele custou 60 milhões. Depois a construtora vai pagar as dívidas com os juros embutidos e você recebe dividendos com esses fundos também. Agora que a gente já passou do passo número 1, onde é saber o que é um fundo de tijolo e um fundo de CRI, vamos para o passo número 2, onde nesse exemplo eu vou escolher 8 fundos imobiliários para a gente receber um salário mínimo. Isso é um exemplo, você pode pegar quantos fundos imobiliários você quiser. Então eu vou pegar 4 fundos de tijolo e 4 fundos de papel. O primeiro fundo de tijolo que eu escolhi é o HGLG11. Aqui tem um segmento do fundo, tá? Ele é logístico, indústria e galpões. Ou seja, esse aqui é um fundo onde tem vários galpões logísticos. O segundo fundo de tijolo que eu escolhi foi o XPML11, que é um fundo de shopping. O terceiro fundo é o XPLG11, que é um fundo também de galpões logísticos. E para finalizar aqui, o quarto fundo imobiliário de tijolo é o VISC11, que é um fundo de shopping, onde tem vários shoppings pelo Brasil. Agora vamos para os fundos imobiliários que eu escolhi de papel. O primeiro fundo que eu escolhi é o MXRF11, que é um fundo híbrido. O segundo fundo é o VGHF11, que é um fundo também híbrido. Já no terceiro fundo de papel, eu escolhi um da Quineia, que é o KNCR11. E para finalizar, o quarto fundo de papel que eu escolhi foi o VGIR11. E agora que eu te expliquei todos esses 2 passos aqui, e que eu vou escolher 4 fundos de tijolo e 4 fundos de papel, a gente vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? O quanto de rendimento cada um deles paga. Presta atenção nessa tabela. Aqui no canto esquerdo, eu coloquei os fundos imobiliários que eu escolhi para dar o exemplo nesse vídeo. Então tem o HGLG11 e termina lá no VGIR11. Logo aqui na direita, eu coloquei o rendimento de cada um desses fundos. E no lado direito, eu também coloquei o preço de cada um desses fundos imobiliários. Lembrando que esses preços dos fundos imobiliários é na data que eu estou gravando esse vídeo. E agora, como que a gente vai descobrir o rendimento de cada um desses fundos? É muito importante para a gente saber o quanto a gente precisa investir para receber um salário mínimo todo mês. Então eu vou clicar nesse link que eu deixei separado e eu vou ser redirecionado para Status Invest. A Status Invest é onde você pode conferir sobre ações, fundos imobiliários e fundos de investimento. Eu vou clicar aqui em fundos imobiliários e se você vir aqui no ranking de FIs e nos mais populares, você vai perceber que alguns desses fundos aqui, por exemplo, o HGLG11 está aqui, o MXRF11 e também esse fundo de shopping aqui, que é o VISC11. E para a gente descobrir o quanto cada um desses fundos rende, eu vou apertar em buscar e vou colocar o nome do fundo, HGLG11, vou clicar em cima do fundo, ele está 0,66%. Eu vou voltar aqui nessa tabela, então eu vou colocar 0,66%. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo fundo, que é o MXRF11. Eu vou clicar em cima do fundo, vou descer aqui embaixo um pouquinho, vou procurar o último rendimento e vou colocar aqui na nossa tabela. O próximo fundo é um fundo de shopping, que é o fundo da XP, que é o XPML11. E agora a gente vai vir no último rendimento desse fundo, que é 0,78%. Agora que você já sabe como encontrar o rendimento de cada um dos fundos, eu vou terminar de fazer aqui com os outros fundos. Acabei de colocar o rendimento do último fundo desses 8. Nesse exemplo, são 8 fundos imobiliários. Eu preferi dividir dessa forma: 4 fundos imobiliários de tijolo e 4 fundos imobiliários de papel. Então a gente vai descobrir o quanto isso rende para a gente receber um salário mínimo todo mês investindo em fundos imobiliários. Se você quiser fazer com mais fundos imobiliários ou trocar os fundos imobiliários, você pode fazer da mesma forma que eu. A gente vai para o quarto passo, que é descobrir o quanto a gente precisa investir em cada um desses fundos imobiliários para receber um salário mínimo todo mês. Se a gente pesquisar aqui no Google salário mínimo em 2024, você vai perceber que um salário mínimo está em R$ 1.412. Agora imagina, você receber um salário mínimo de renda passiva todos os meses caindo na sua conta. É óbvio que quanto mais você investir, vai virar uma bola de neve e mais dividendos você vai ganhar todos os meses. Mas a nossa intenção aqui não é essa. O quanto a gente precisa ter investido em cada um desses fundos
fundos aqui para receber R$ 176 mais ou menos de cada um deles, que no total vai dar R$ 1.400, R$ 1.420. No HGLG11, a gente precisa ter um valor investido de R$ 25.584 para a gente receber R$ 175. Agora vamos descobrir o qual valor a gente precisa ter investido no MXRF11, pagando 0,10 centavos de dividendos para a gente receber R$ 176. Lembrando que o fundo MXRF11 é um fundo super barato. Se a gente pesquisar aqui, se a gente vier aqui em fundos imobiliários, olha aqui o quanto que ele custa, R$ 10,17. Então com R$ 100 você já compra praticamente 10 cotas desse fundo. É um fundo muito acessível que qualquer pessoa pode ter na sua carteira. Então agora vamos descobrir o quanto a gente precisa ter investido. Tá aqui, R$ 17.797 para receber R$ 176 todos os meses de renda passiva desse fundo aqui. Os fundos imobiliários é uma boa porque se você investir hoje, no próximo mês você já pode receber dividendos. Não é como no CDB ou no Tesouro Direto que você tem que ficar esperando o dinheiro render para virar aquela bola de neve de juros. Aqui não. Aportou hoje, daqui um mês você já recebe o seu primeiro dividendo. Então é muito simples e é muito bom ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Já no XPML11, ele está pagando atualmente 0,92 centavos por cada cota. Então a gente precisa ter investido nesse fundo o exato valor de R$ 21.300 para receber uma média de R$ 176 todo mês de renda passiva. O XPML11 é um fundo um pouco caro. Ele está custando R$ 111, diferente do HGLG11 que está quase R$ 160. Mas enfim, é sempre bom ter essa diversificação aqui. Eu peguei fundos famosos que muitas pessoas falam, por isso que está dando esses valores. Mas é uma média que você precisa atingir para receber um salário mínimo. Já no VGHF11, onde ele está pagando atualmente 0,09 centavos de dividendos, a gente precisa ter investido nesse fundo R$ 17.101. Quanto que ele está custando esse fundo? R$ 8,77. Ele é mais acessível do que o MXRF11. Então, ou seja, você pode com R$ 100 já comprar 11, 12 cotas desse fundo. Chegando no quinto fundo imobiliário, que é o XPLG11, ele está pagando atualmente 0,78 centavos de dividendos por cada cota e a gente precisa ter investido nesse fundo R$ 23.168. Aqui embaixo, tá? Eu vou falar o total do quanto você precisa ter investido para receber um salário mínimo. Mas calma lá que a gente vai chegar aqui ainda. E o XPLG11, diferente dos outros fundos, ele também é um fundo que já passa de R$ 100. Então é um fundo que, querendo ou não, você precisa ter R$ 1.000 para ter 10 cotas. E pulando para o sexto fundo, que é o KNCR11, que é o fundo da Quineia, ele está pagando exatos R$ 1 de dividendos. Então fica fácil. A gente precisa ter investido R$ 18.229. Já no sétimo fundo, que é o VISC11, que é um fundo de shopping, também está pagando R$ 1 por cada cota que você tem dele e você precisa ter investido R$ 19.663 para receber uma média de R$ 175 a R$ 176 por mês desse fundo. E para finalizar, o último fundo, ele está pagando aqui 0,11 centavos, que é o VGIR11, e a gente precisa ter investido nele R$ 15.824. E aí, chuta o total que a gente precisa ter investido em fundos imobiliários para a gente receber um salário mínimo todo mês. Vai ser esse valor aqui, R$ 158.666. Esse é o valor que a gente precisa ter investido para cair todos os meses de renda passiva na nossa conta bancária, um salário mínimo de R$ 1.412. Existem fundos imobiliários que podem te pagar mais dividendos pagando pouco. Eu peguei fundos imobiliários famosos que várias pessoas falam sobre eles. Se você é uma pessoa já mais estudada sobre fundos imobiliários, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com os fundos imobiliários que você quiser. Inclusive, agora eu quero que você deixe aqui nos comentários quais os fundos imobiliários que você tem na sua carteira atualmente. Pode colocar 5 fundos imobiliários, 6. Vamos debater aí. Coloca aí os 5 fundos imobiliários que você acha mais legal para se ter em uma carteira que você recebe de renda passiva todo mês R$ 1.412. E aí, você imaginou que era R$ 158 mil que você precisava ter investido para receber um salário mínimo todo mês? Você acha que esse valor aqui é alto? Você acha que esse valor aqui é baixo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler. Inclusive, se agora você quer saber quais são os melhores investimentos para você fazer na Nubank e ganhar dinheiro por lá, clica aqui no meu rosto que você vai descobrir.